forte abraço a todos vocês aí no canal Antônio Carlos. 2023, assim como nós havia previsto, está sendo aí o marco zero das informações, todas as informações que a gente tinha previsto, né, antes de tudo isso acontecer. Nós falávamos que a partir de 2023, tudo aquilo que nós falávamos, né, aí no passado ia se cumprir aí no presente. Principalmente a respeito de informações que nós, né, havia trazido à tona, e nós falávamos que essas informações, dias viria em que elas iam ficar muito mais explícitas aí nas redes sociais. E não só nas redes sociais, mas em tudo que você hoje, todos os veículos de comunicação. Então tudo que a gente falava no passado, a gente vem falando o tempo todo, e isso tem chegado até nos dias de agora, principalmente a partir de 2023. Então tudo que nós falávamos a respeito de unificação de religião, unificação de moeda, unificação de governo, tudo que nós falávamos agora está sido falado aí tanto na mídia, nas mídias sociais, aí na televisão, nas revistas, enfim, em toda a imprensa. Todos os veículos de comunicação têm falado agora a respeito disso. E foi por essa razão que eu coloquei até alguns vídeos aí que não fazia parte do nosso trabalho, né? Para que vocês vissem com os olhos de vocês aquilo que a gente estava falando não estava ficando em vão. E muitas pessoas pegaram carona nos nossos vídeos, né? Não é bem uma live era ao vivo, né? Então nossos vídeos são feitos depois, passado para vocês, a respeito aí de acontecimentos, nós falávamos do que ia acontecer, a respeito do fim do mundo, né? Pessoas aí até ditando dias e horas, né? Mês do ano tal, e sabemos que tudo isso é uma grande mentira, tá, pessoal? Embora essas pessoas elas trazem essas informações aí, mas tudo isso é mentira porque o próprio Pai, o verdadeiro, disse que o dia e a hora nem ele mesmo sabia, a não ser o Pai que ele conhecia. E quando ele falava de Pai, ele falava dele próprio. Mas por que ele falava dele próprio que ele não conhecia? Porque ele estava aqui nesse corpo da morte, né? Nessa armadilha mortal que é o corpo que nos foi dado, que está aprisionando dentro dele esse conhecimento, né? essa força, essa energia, esse poder muito grande que cada ser humano tem, é importante saber disso, né? Mas que está aprisionado aqui dentro. Então essa grande força, né, intelectual que o ser humano nunca usa, está preso dentro dele, a quem você conhece por alma, por espírito, né? Tantos apelidos que ao longo dos anos foi dado a essa força que está presa aqui dentro. E nesse corpo da morte, que foi falado aí por uma pessoa, quem fala que foi Paulo, né? Eu que estou preso no corpo dessa morte, quem poderá me livrar disso aqui, né? Então isso é muito importante, né? É muito importante saber disso nos dias de agora. É importante saber disso nos dias de agora que está tudo acontecendo. Se fala aí de uma lei global, foi falada pelo Lula aí, uma visita da Casa Branca, né? E aonde cada governo fez a sua etapa, cada pessoa fez a sua etapa aí, a religião, a política, né? Principalmente esses dois tentáculos aí. E agora isso está findando, né? Então o que as pessoas realmente elas querem, os senhores do mundo, é o fim, né, da humanidade, a extinção humana, e só a elite ficar. Então isso e vai ser falado muito mais ainda. Então eu queria mostrar para você aqui uma passagem muito forte que se encontra na Escritura, que foi falada pelo nosso Pai. Isso é uma bomba, tá? Pessoas que estão esperando pelo arrebatamento, estão esperando por isso, por aquilo outro, né? Eu já falo, é por isso até que eu parei de fazer um pouco de vídeo. Porque pessoas estão aí, sabe, apegada ainda a esse planeta, esse mundo, né? Apegada àquilo que a carne quer, aquilo que o corpo humano quer. E não é assim que é para ser. Então o nosso pai ele falava aí, uma passagem no livro de João, muito importante, isso é uma bomba, quando os judeus ali, eles pegam em pedra para tirar nele. Isso é o pai verdadeiro, que existiam dois pais, tá? O da mentira e o da verdade. Pode acreditar nisso, mais uma vez, tá? O da mentira que está aí nos evangelhos aí.
está na Escritura falando mentira. O mesmo de Apocalipse 12:9. Esse é a besta, o dragão, a antiga serpente, que tem seduzido todos os habitantes da terra. O dragão que veio, que é e que há de vir. Já não é, mas que há de vir. Esse mesmo aí que é falado também no livro de Apocalipse, que é a carta de todos do mundo. O que recebeu a chaga mortal reviveu, eu tenho sempre repassado para vocês. E por causa dessa morte, dessa ressurreição, que é contada antes e depois de Cristo, né? Desse ser aí, dessa era, que tem enganado a humanidade. Então esse mesmo tem seduzido a terra. Quem é que tem seduzido a terra, os habitantes da terra? O próprio Jesus. Os próprios nomes que estão aí, né? Então veja bem, quando o nosso Pai disse que Ele e o Pai, eu e o Pai somos um, quem me vê o Pai, vê aquele que me enviou, né? Para libertar, fazendo com que as pessoas, então ele passa isso para o discípulo quando ele afirma que algum deles que estavam ali não ia provar a morte. E isso é uma verdade verdadeira, sabe, verídica, né? Essa é a grande promessa, né? Essa promessa de 5.500 anos, a promessa é essa aí, né? Então, os judeus pegam pedra para tirar nele e diz, olha, não é nem pela lei nem pelo templo, mas você sendo humano se iguala a Deus. A lei é blasfemada para Deus, né? Dizendo que você não vai morrer, né? Sendo que nosso pai Abraão já morreu, né? O fulano morreu, o ciclano morreu, como você diz que não vai morrer? E você também se iguala a ele, né? Então, e ele se ocultou ali, se ocultou, sumiu e ninguém pôde prender ou fazer qualquer mal para ele ali. Então, o nosso pai verdadeiro, ele falava, ele afirmava para o discípulo que aquele que fizesse a vontade dele faria algo maior do que ele que estava aqui, né? Quando ele cita essa passagem ali. Então ele dizia que ele e o Pai era uma pessoa só. E se você cresce nele, você ia fazer obra maior do que a dele. Então, se você cresce naquilo que ele estava falando, você também seria como ele, porque ele fala que o discípulo é igual ao mestre. Não é maior do que o mestre, mas pode ser igual ao mestre. E isso é a grande promessa. A promessa da salvação é essa aí, né? Quando você crê nessas verdades, você neutraliza o poder da morte e você se torna igual ao próprio Pai. Você resgata dentro de você essa força, esse poder. É por isso que ele falava que ele e o Pai somos um. E isso se encontra no livro de Tomé. Quando em uma casa dois se fizer um. Quando a mente e sentimento, pensamento e sentimento, mente e coração, ou vice-versa, fazia a união ali dentro de uma casa, então dois se fará um. Impressionante isso aí, né? E já começa ali essa passagem no livro de Tomé falando a respeito disso aí. Quando vós descobrir quem são vós mesmos, né? Então sereis conhecidos que vós é o Filho do Pai vivo, e vocês reinarão sobre todo. Né? Mas se vós não vos conheceis, então sereis a pobreza, e morrereis, e vireis, enfim, nessa pobreza. E vai na outras passagens, conjugada com essa aí, que está lá no livro de João. Esses nomes blasfemados aí para João, para Tomé. Né? Eu e o Pai somos um, quem me vê, a mim vê o Pai. Então ele passa essa visão, ele passa essas verdades ali para o seu discípulo. E essas verdades que vai fazer com que as pessoas que crêem nisso, elas não provarão a morte e elas vencerão esse mundo, aquilo que foi falado lá. Né? Eu venci o mundo e vós também vencerão. Venceu a morte. Porque a morte ela é o próprio mundo. E o mundo é a morte e vice-versa. Então essa é a grande promessa. Essa é a grande bomba que o ser humano ainda não sabe. Então, qual é a certeza que o ser humano tem? A certeza da morte. Isso é falado, isso é pregado nos tempos de pedra, é pregado na sala de aula, é pregado pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu filho. A certeza que o homem tem é que vai morrer. E essa não é uma verdade, isso é uma mentira. Porque aqueles que crê. E isso tem que ser. É por isso que a salvação, ela é até falada nos tempos de pedra, é individual, mas só que as pessoas que falam não têm esse entendimento que nós temos aqui, esse raciocínio que nós temos aqui agora. Então não adianta você orar por fulano, falar por Beltrano, até que oração também é pensamento, é sentimento, né? Oração é reação em pensamento. Tudo tem que estar ali no silêncio, né? Nosso Pai não é isso que você imagina, né? Que ele é uma força, um movimento. O que se encontra nos apóstolos de João. O nome não é pronunciado por nenhum caractere de palavra, em nenhuma língua, em nenhum idioma, sabe? Você pode procurar. Sabe, é imensurável, sabe, porque ninguém pode medir, ele é inominável, ele é invisível, ninguém visualizou ele, a não ser ele mesmo, que esteve aqui no corpo da morte. Isso é muito sério. Então não tem duas pessoas, um pai e filho. Filho é aquilo que os demônios criou, esse corpo da morte aqui.
aprisionou esse poder aqui, e nosso Pai vem resgatar ele aqui, porque todos nós somos escravos. Escravo de quem? Escravo da morte. O pecado é a morte. Qual é o salário do pecado? A morte. Vocês estão me entendendo? Então, tudo que nós falávamos, tudo que nós dizíamos que ia acontecer, as bombas de informações que estão bombardeando aí as redes sociais, a respeito disso, a respeito daquilo, não é uma coisa que era natural em 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 16, 15, 2015, quando começou essas manifestações aí de nomes aí nas redes sociais. E a gente é grato a isso, porque foi através disso, através dessas dúvidas, que é dito nos tempos de pedra que você nunca pode duvidar de nada, né? É por isso que as pessoas são escravos dessas pessoas aí. As pessoas são escravas da política, são escravos da religião, são escravos da fake news, das histórias mentirosas. Porque a história verdadeira nunca foi contada e jamais será contada, a não ser pelos pequenos, que o próprio pai fala ali, né? Aqui nós chamamos de Rússia, mas sabemos que são os 5 sons que estão no nome, mas isso também não é verdade. Os fragmentos dos nomes estão por aí, né? Ele já foi anunciado uma vez. Então quem esteve aqui não esteve sem o nome, mas quem anunciou o nome foi ele próprio. Eu vim em nome do meu pai. Mas se outros vierem no vosso nome, quem é esses nomes? Estão aí. A serpente, o dragão, né? O sedutor da humanidade, esse grande mentiroso que engana a humanidade, o pai da mentira, com vários nomes, com várias faces, com vários rostos. E tudo aconteceu aqui dentro. Inclusive tem um canal aí que pega carona naquilo que a gente falava aí, né? Quando fala a respeito dos Vale das Estrelas. Nós começamos com isso aí da bandeira brasileira, por que daquelas constelações, a gente vai descobrindo, porque o nosso pai é quem dá o nosso entendimento. A gente pega algumas coisas na escritura, pega umas coisas em alguns livros seculares, vai vendo, né? Todos são blasfemados, todos estão ali com mentira, com mais mentira do que verdade, mas quando nós pegamos ali um fragmento da verdade, a gente descobrimos coisas que podem mudar a humanidade. E quando a gente fala mudar a humanidade, mudar aqueles que creem naquilo que a gente está falando. Ver que ali alguns, né, que estavam ali, não ia provar a morte até que tudo isso acontecesse. O que está acontecendo agora? O ano nós estamos vivendo agora, que a gente fala de 2023, mas sabemos que não é isso. É muito mais do que isso. A luta dessas pessoas que estão indo no poder, né? Cada um fez a sua parte. Ah, tem pessoas que falam, mas o Lula está inventando a moeda única, mas começou com o Paulo Guedes. Então, cada pessoa faz a sua parte. Nada que você espera de bom vem do homem, a não ser de você próprio, quando você crê nessas verdades que a gente está falando aqui. Então, quando o nosso pai afirmou que eu e o pai somos um, ele estava anunciando, ele estava dizendo que nós, que cremos nele, naquilo que estava falando, poderíamos ser igual a ele. Ou fazer coisas muito maiores do que ele ainda, porque nós ia viver coisas que ele não tinha vivido ainda. E não é para que ninguém ficasse assustado, porque a hora e o tempo e o dia, sabe, tudo estava programado, mas somente ele, o próprio pai sabia. Então tem pessoas falando que vai ser isso, aquilo, o outro. Não fica crendo nessas pessoas. Ele dá dica de alguns sinais. Haverá sinais no céu. E uma coisa que eu posso afirmar para você, haverá sinais de terremotos, sinais daquilo, outro. Ele vai dando só dicas, né? E fala a respeito do pai de família e do ladrão, né? Então a gente está aqui, a gente não sabe que a nossa casa vai ser roubada. Mas se nós mantemos, sabe, essa prevenção contra um ladrão, é claro que nós vai deixar tudo ali preparado para que ele não entre na nossa casa. E quando fala de casa, ele fala ali por metáfora, falando da casa, que é nós mesmos. E também fala em alguns evangelhos aí, verdadeiros aí, que contam algumas histórias verdadeiras da passagem do nosso pai por aqui. Quando fala que os ladrões conhecem o caminho, né? É preciso que nós fazemos coisas, né? Colocamos a armadilha, nos escondemos, nos ocultamos. Esconder isso é esconder essas verdades, porque os ladrões, sabe, eles não acham ali o caminho para chegar até e roubar de nós essas verdades. Quando fala de coroa, tô falando dessas verdades aí. E muitos têm esquecido essas verdades, têm voltado aí, sabe, para outros, o seu rosto, a sua mente, para outras coisas que não está aí firmada com essas verdades. Principalmente quando fala a respeito de nome, Yahusha, Yalcha, né, e outros nomes aí, né. Sabemos que esse nome será pronunciado e será pronunciado individualmente no secreto para as pessoas que crêem, né? Deus aí. Eu uso o nome de Yahushua porque contém os 5 sons ali. Mas sabemos que
Esses nomes está fragmentado, esses sons, né? Ele está fragmentado dentro desse nome aí. Que não tem nada a ver com tetagrama, pentagrama, nada a ver com isso aí. Isso são tudo coisa do enganador, o sedutor da humanidade, que tem seduzido todas as pessoas aí. Então eu coloquei alguns vídeos aí, né? Vídeo aí dos Simpsons, de algumas pessoas aí, para que vocês vejam que agora a enxurrada de informações, né? Que está sendo mostrada aí na TV, até com brincadeira, até com chacota, né? Diante aí do seu rosto. Em todas as mídias, não só a TV, mas em todos a imprensa falada, escrita e vista. Principalmente nas redes sociais. Agora todo mundo, cada um tem aí a sua teoria sobre a respeito da verdade, mas todos estão indo pelo mesmo caminho, que é o caminho da morte. Porque todas as pessoas, elas falam e pensam como vivem, elas pensam e vivem como vivem os mortos. Os mortos vivos estão aí falando de nome, se apegando à política, se apegando a fulano, a beltrano, a ciclano. E nós não estamos apegados a isso. Se você quer buscar uma salvação, tudo é em silêncio, porque o nosso Pai atua em silêncio e movimento. E as informações do nome que salva, do nome que vai te libertar dessas coisas que estão acontecendo aí, vai ficar muito pior ainda, tá? Se prepara. É por isso essa luta dessas pessoas para elas fazer com que as suas agendas, né, malignas, elas se cumpram ali à risca, porque o tempo deles estão findando. E não haverá nada disso que a igreja tem falado aí. Igreja, esses tempos de pedra chamados de igreja. Isso tudo é uma grande mentira, tudo um grande engano. As pessoas que se apegam a dinheiro, né? A mamon, né? A riqueza, que também é um Deus, tá? E tudo está conectado aí, ó, céu e terra. E isso é uma grande verdade. Mas isso não é coisa boa. Você pega o livro de João, está falando a respeito disso aí, né? Do sétimo céu, do oitavo, né? Oitavo rei. Nunca foi um homem, mas é um ser celestial. E esse ser celestial somos nós também. Existe dentro de nós esse ser que dentro, preso aqui dentro de nós aqui. Estão me entendendo? O ser humano tem um poder, uma força tão grande, uma energia tão grande quanto o nosso próprio Pai. Entendeu? Isso que o nosso Pai quis passar para nós aqui. E as pessoas que estão hoje enriquecendo a respeito desse nome, porque elas têm essa técnica de dominar esse poder, o outro poder, o poder da morte. O poder que enriquece, o poder que dá glória, que dá honra, né? Ao mesmo tempo da desonra e da desglória também, porque as pessoas, depois que elas morrerem, é que elas vão ver o que está acontecendo com elas realmente. Esse mundo que está aqui é um mundo de mentira, o real é o outro mundo que está por vir. Nós vivemos em cima de uma mentira, de uma irrealidade. A realidade é aquilo que está para acontecer. É por isso que nosso Pai fala: eu vim porque tenha vida, vida com abundância, sou o caminho da vida, aqueles que me seguem. Né? Ele, o Pai verdadeiro falando. O que debateu contra o da mentira ali. Cara, isso é muito sério, sabe? Então, quando eu vejo as pessoas, sabe, por isso que eu virei até meu rosto, saí fora um pouco, sabe, desintoxiquei a minha mente da mídia, não fico muito apegado a essas coisas. Desculpe vocês que mandando as coisas pra minha vida, sabe, não abro lá, tá? É por causa disso. É por causa disso aí. Então a gente fica mais, sabe, em pensamento. É isso que é a grande informação. Esse que é a grande, sabe, sacada hoje, sabe? Se você quer sair fora do sistema, da Matrix, você precisa estar sempre em pensamento. Pensamento e sentimento, eles têm que andar junto ali. Um será tirado ou será levado. Olha o que ele fala lá, né? Ali é blasfemado para um, e um vai ficar, alguns serão tirados e o resto vai ficar tudo. Porque isso é a grande bomba, essa é a grande informação. Você e o pai pode ser um. Você mesmo está aí do outro lado. Ah, você está ficando maluco no cara. Isso, ele disse que não ia ser chamado de louco. Ele passa isso aí para. Olha, aquele que me vê, quem me vê, vê o pai. E o pai somos um. E você também pode ser igual a mim. Você se seguir aquilo que eu estou te falando, arrisca, nosso pai falando verdadeiramente, né, para quem a gente chama de discípulo, você poderá ser igual a mim. E quem te vê também verá ele. E está escrito nos Apócrifos de Tomé. Um dos livros, sabe, mais rico em informação. Que Constantino mandou tirar aí, né? 35 anos depois desse sistema aí chamado de Cristo. Tira esses livros aí. Destrói isso, né? Mas ele não pode destruir, porque está escrito também isso lá, né? Ia passar tudo mais um dia, essas verdades chegar até essas almas moribundas que estão aí, penambulando atrás de Jair Bolsonaro, de Lula,
batendo palma para Flamengo, batendo palma para Iarro e Arrocha, sabe? Andando pelo mesmo caminho que um dia saiu. Só abandonou o Jesusinho Cristinho, os tempos de pedra, mas continuou indo pelo mesmo caminho. Então essa é a grande bomba. No dia que você fizer escrito no livro de Tomé, eu vou passar ali algumas informações para você, né? Do macho a fêmea é uma coisa só. Nosso pai não é macho nem fêmea, né? Você não pode pensar no nosso pai como um ser humano. Ele é muito mais do que isso. Ele é uma força, é uma energia, ele é um poder que não cabe em lugar nenhum. Ele está dentro e fora. Ele está em todo lugar que você imagina. Entendeu? Ele é o pai de tudo que você imagina. É o começo e o fim de tudo. E está escrito no livro de Tomé, como pode uma riqueza tão grande viver dentro de uma pobreza? Que pobreza é essa? O corpo humano. Foi feito pela mão dos demônios, tá? Foi feito pela mão dos demônios. Eu desafio qualquer um a falar que isso é mentira que eu estou falando aqui. Mas com uma condição, algo que veio de cima está preso aqui dentro. É por isso que nosso Pai, ele se transforma nesse corpo humano e vem aqui para que esse corpo humano fosse salvo. Não o corpo humano, mas o que está aqui dentro. O que está aqui dentro, preso, dentro de cada um ser humano. E no dia que nós crescemos naquilo que ele estava falando, nós seríamos igual a ele mesmo. Entendeu? E no dia que nós fôssemos igual a ele mesmo, né? A ele, quem é o Pai, um igual ao outro, todo o poder da morte seria neutralizado por nós. Mas tem que crer. Isso é uma bomba. Isso é informação de primeira. Nós não estamos te perseguindo por causa do tempo, nem por causa de lei, mas por causa que você, sendo humano, você se iguala ao Pai. Eles acham que o Pai é aqueles que fica pregando aí. O que o mesmo o Malafaia prega, né? Os caras ficam pregando aí, o Macedo, o Santiago, o Rodovalho, o André Valado, todos esses mentirosos estão aí, sabe? O Marcelo Rossi, os pais de santo mais famosos, imagina aí. O mesmo Deus desse século. O pentagrama, o Deus da estrela de 5 pontas, da estrela de 6 pontas. A cruz, né? O mesmo Deus aí da nota de real, do dólar. Esse mesmo Deus. O Deus dos judeus. O povo de Zeus, o povo de Deus. Os que comandam aí o mundo com mãos de ferro. Cara, isso é muito importante, a gente está trazendo informações no dia de hoje. Você pega a fala do Lula, viu? Ah, eu vou fazer para vocês uma pergunta. Quando é que vocês ouviram falar de povos originários em 2022, 2021, 2020, 2019, 2018? O que é que vocês me mostram para mim? Né? Hoje se criou até um Ministério dos Povos Originários, que esse povo existiu. Mas não são esses que estão ali não, tá? Não são esses que estão aí não, que você está vendo aí. Ah, coitado dos Yanomami, coitado dos fulanos, dos Beltrano. Não. Os povos originários já foram há muito tempo. Existe alguma descendência deles aí, eu sou descendência. Talvez alguns ali também sejam, né? Mas você vê que o nome Yá está ali. Mas esse povo foi destruído há muito tempo. Existe fragmento desses povos ainda por aí, pelo mundo. E você quer ver um dos fragmentos verdadeiros? É quando você crê nisso que é falado. Ó, os que são meus me ouvem. Os que são meus ouvem a minha voz. Os que são meus ouvem a minha voz. Então os que são do Pai, eles conhecem o Pai. Eles ouvem a voz do Pai. Quando o Pai fala, eles escutam, porque, opa, aqui você chama de alma, acorda dentro de você. Opa, eu conheço essa voz aí. O nome será manifestado àqueles que crê. O nome será manifestado àqueles que crê. Nome, que nome? O nome verdadeiro. Está me compreendendo, meu amigo? No dia em que dois fizer um dentro de uma casa, nesse dia você conhecerá o nome. Aí é onde você está. O seu esposo não vai conhecer, sua esposa não vai conhecer, seu filho não vai conhecer, sua filha não vai conhecer. Você será odiado por todos por amor a esse nome. Porque as pessoas vão achar que você está ficando louco, doido da cabeça. Mas uma coisa você pode acreditar, você vai perder o medo da morte. Eu fico impressionado com as pessoas postando negócio de vacina para mim. Postando coisa de morte. Ah, que tem medo. Gente, o medo é a ausência de coragem, sabe? O medo é a ausência de coragem. Pode acreditar nisso aí. E esse medo aí alimenta o poder da morte. Esse poder que triunfa no mundo todo aí.
O poder desse grande sedutor que está escrito aí no livro de Apocalipse 12:9. Pessoal, um forte abraço a todos vocês aí no canal, tá? Estamos juntos aí mais uma vez. Quem me vê a mim, vê o Pai. E quem vê o Pai, vê a mim. Se vocês crês, você também será igual a mim. O próprio Pai falando para nós. E no dia que vocês crês nisso, vocês não verão a face da morte. Valeu, pessoal. Um abraço aí a todos vocês.